a gente fala de sexualidade, a conversa vai ficando mais simples, as coisas vão ficando menos pesadas, a gente vai desmistificando alguns mitos que a gente tem, e com isso, e a gente vai trocando ideias, e aí a gente vai vendo que falar de sexualidade não é uma coisa assim tão pesada quanto a gente imaginava que poderia ser. Porque ele se torna pesado quando a gente não tem conhecimento e nem treino para a gente falar de sexualidade. Até porque a gente fala de sexualidade mesmo sem a gente saber. Para vocês terem uma ideia do quanto é fácil falar de sexualidade. Então, quando a gente, por exemplo, transmite as nossas crenças, quando eu falo, sei lá, tá lá na televisão passando um anúncio que tem uma mulher fazendo alguma coisa e eu emito algum julgamento sobre o comportamento dessa mulher, eu tô falando de sexualidade. Né? Quando eu em casa tenho uma postura que eu acho que eu tenho que servir a todo mundo, eu tô falando de sexualidade. Eu estou ensinando para minha filha que mulher é subserviente, eu estou ensinando para o meu filho que mulher é subserviente, que mulher obedece. Quando eu digo não, quando a minha filha me faz uma pergunta sobre sexualidade, eu também estou falando de sexualidade. Eu estou dizendo para ela, olha, esse assunto de sexualidade eu não suporto falar. Quando eu digo sim, também estou falando de sexualidade. Eu estou dizendo para minha filha, olha filha, pode conversar comigo que eu suporto esse tipo de conversa. Então, falar de sexualidade, né, a gente fala mesmo sem a gente saber. Não tem aquela história da gente ter que, sabe, montar toda uma estrutura para poder falar, ter um curso. Não, a gente fala naturalmente, está no nosso dia a dia, está na transmissão dos nossos valores, está na transmissão das minhas expectativas. Quando você põe um nome no seu filho, ou põe um nome na sua filha, você já gerou expectativa. E por gerar expectativa, por exemplo, se eu ponho o nome do meu filho de Guilherme, eu ponho o nome de Guilherme porque é um nome forte, porque Guilherme significa uma pessoa que tem, como é que diz, personalidade, uma pessoa que sabe o que quer. Quando o meu filho vai fazendo coisas que não correspondem àquilo que eu criei de expectativa, eu vou moldando ele. E quando eu moldo meu filho dentro desse seu papel sexual, eu estou falando de sexualidade. Se eu digo alguma coisa para ele e digo, isso aqui não é coisa de homem, eu estou falando de sexualidade. E se eu digo, isso é coisa de homem, ou isso é coisa de mulher, ou isso é coisa das pessoas, eu estou falando de sexualidade. A gente fala de sexualidade mesmo sem a gente saber. Agora, uma questão é a gente ter consciência daquilo que a gente está falando sobre sexualidade e aonde eu quero chegar com aquela conversa sobre sexualidade. Então, se eu vou falar de sexualidade com o meu filho, porque eu quero que o meu filho aprenda alguma coisa, né? Por exemplo, eu quero que ele aprenda a conhecer o corpo dele. Então, essa conversa é uma conversa consciente, é uma conversa que eu faço com ele, sabendo o que eu estou falando e aonde que eu quero chegar, o que é que eu quero ensinar para o meu filho. Essa conversa é que se torna um pouco mais difícil. É uma conversa que as pessoas, quando tomam consciência de que elas estão falando de sexualidade, elas acabam se travando, porque acha que isso talvez não seja uma coisa para aquele momento, para aquela hora, principalmente dependendo do tema que essa mãe resolva falar com seu filho a respeito de sexualidade. Então, por exemplo, se ela resolve falar de alguma coisa sobre sexualidade que ela julga que talvez ele não tenha aquela idade, mas ela sem necessidade de falar. Se ela tiver conhecimento sobre sexualidade, ela vai saber se é ou não é adequado falar aquele tipo de coisa, né? Então, não existe uma idade, existem temas que precisam serem falados. Porque a criança, desde pequena, ela vai criando demandas pra gente. Então, ela vai perguntando, ela quer saber se ela é menino, se ela é menina, ela quer saber por que ela é menina e ela tem uma genitália diferente do menino que tem um pênis e ela tem uma vulva, ou ela tem uma pepeca, ou ela tem uma cocota, ou ele tem um pintinho ou um pinto, enfim, de acordo com a nomenclatura que você usar em casa. Isso não tem o menor problema. Então, o que importa aí é que a gente atenda à curiosidade da criança. Então, ela começa a fazer pergunta, a gente vai respondendo.
Essas respostas vão depender de acordo com o que a criança é capaz de aprender.